Boa tarde, meu nome é Felipe Kravizak, eu sou professor de doenças parasitárias da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás e sou médico veterinário formado pela Universidade Federal de Santa Maria. Tenho mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. Meu doutorado eu realizei parte dele no Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, no CDC. Também tenho pós-doutorado e a gente trabalha na área de doenças parasitárias no geral, tanto de doenças de animais quanto nas doenças parasitárias zoonóticas, com ênfase nas doenças transmitidas por carrapatos, sejam elas para os animais ou para os seres humanos. Atualmente a gente é orientador de mestrado e doutorado e residência na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, onde o nosso foco de pesquisa, desde a época da pós-graduação e agora como docente da EVZ, é a parte da febre maculosa brasileira. Nós também somos atualmente consultor do Ministério da Saúde do Brasil e do Ministério da Saúde do Panamá na área de febre maculosa. Então, na tarde de hoje nós iremos falar sobre a febre maculosa brasileira e sua influência na vida silvestre. Eu gostaria, em especial, antes de nós começarmos a nossa palestra de hoje, eu gostaria de agradecer ao grupo de estudo de animais selvagens da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, em especial a discente, a aluna Isadora, que me fez o convite para nós estarmos aqui na tarde de hoje falando sobre este tema que eu tenho um grande prazer de abordar, um grande prazer de falar sobre essa temática tão importante para a área de saúde pública, que é uma temática que envolve os conceitos de One Health, né, de saúde única. E quero agradecer também a professora, agradecer e parabenizar a professora doutora Luciana Batalha, né, pelo convite em participar desta palestra na tarde de hoje, e também gostaria de parabenizar a professora por ser a coordenadora, estar à frente desse grupo tão importante, né, que é o GEAS da EVZ, o FG, Grupo de Estudo de Animais Selvagens, né, é um grupo muito importante porque, infelizmente, dentro da área de medicina veterinária, ocorre muitas vezes a negligência da parte de estudos dos animais selvagens, né? E a gente atualmente estamos passando aí por uma pandemia, né, seríssima, nunca visto antes na história, que provavelmente, né, que todos os estudos apontam que veio de animais selvagens. Então, parabéns aos alunos envolvidos e, em especial, à professora que coordena esse grupo. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Então, nós iremos abordar, o que nós iremos abordar na tarde de hoje? Nós vamos falar sobre a febre maculosa brasileira, como ela é transmitida para os seres humanos, qual é o agente etiológico, né? O que causa a febre maculosa. Vamos falar brevemente da epidemiologia, vamos contextualizar qual é a importância de estarmos abordando essa temática na tarde de hoje, né? Então, qual é a taxa de letalidade no Brasil da febre maculosa? Também vamos abordar quais são os vetores da febre maculosa e o ciclo biológico desses vetores e qual é a importância dos animais selvagens. Então, pessoal,
eu irei abordar de que forma que eu irei conduzir esta palestra. Eu acredito que não tenha sentido nenhum nós ficarmos aqui falando durante a tarde sobre a importância dos animais selvagens, né, na febre maculosa, se a gente não retomar alguns conceitos ou se nós não tivermos alguns conceitos muito sólidos sobre febre maculosa brasileira. Porque só para dar um exemplo, a febre maculosa ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde, pela OMS e pelo CDC uma das doenças mais letais do mundo. Ela pode chegar em pacientes que não são tratados a uma taxa de letalidade de até 80%, perdendo somente para o vírus causador da raiva em termos de letalidade. Porém, muitas pessoas não têm o conhecimento, não têm a base sólida sobre febre maculosa. Médicos veterinários, às vezes os profissionais que atuam diretamente na saúde humana, como médicos, enfermeiros. Então a gente vai primeiro revisar de uma forma breve sobre o que é febre maculosa e depois nós vamos entrar na temática principal, que é o intuito da nossa tarde de hoje, discutirmos sobre essa relação da febre maculosa brasileira com a vida silvestre, com os animais selvagens, tá? Então eu vou destinar aproximadamente uns 30 minutos, metade do nosso tempo, para falar brevemente sobre a febre maculosa e depois eu faço esse link, esse fechamento com a vida silvestre e com os animais selvagens, tá ok? Geralmente, quando eu vou dar aula aqui na disciplina de saúde pública do curso de medicina veterinária da Universidade Federal de Goiás, ou quando eu ministro aula ou palestras sobre febre maculosa nos cursos de medicina aqui da UFG, ou em outros cursos de medicina ou em congressos, geralmente a gente gasta aproximadamente uns 80 minutos para falar só sobre febre maculosa. Então vocês vejam que eu serei muito breve, eu irei gastar 30 minutos para falar sobre febre maculosa e o restante do tempo eu irei falar sobre essa relação com os animais selvagens, tá? Então iremos falar sobre o que é febre maculosa, como é transmitida, agente etiológico, taxa de letalidade no Brasil, vetores e depois fechamos com a importância nos animais selvagens, tá ok? Estou com um pequeno delay aqui em relação a passar os slides. Bom, então eu dei um print na tarde de ontem no conceito do que está no site do Ministério da Saúde. O que é febre maculosa? Tá? Esse é um print que eu dei. Qualquer um de vocês pode acessar o site do Ministério da Saúde do Brasil e irão encontrar essa definição lá. Isso é simplesmente um print, tá? O que é febre maculosa brasileira? É uma doença infecciosa febril aguda e de gravidade variável. Ela pode variar desde as formas clínicas leves, que nós vamos explicar que é outro agente etiológico, até as formas graves, que é causado por Rickettsia rickettsii, com elevada taxa de letalidade. No Brasil, irei mostrar para vocês mais para frente que a taxa de letalidade não fica nunca abaixo dos 50%. Ela é uma taxa de letalidade muito elevada, tá? Quando a gente trata de casos que são gerados por Rickettsia rickettsii, tá bom? Nós temos então aqui dois agentes etiológicos, a Rickettsia rickettsii, tá? E a Rickettsia parkeri cepa Mata Atlântica. Eu gostaria de destacar esse enunciado aqui de importante. De acordo com a portaria do Ministério da Saúde de 3 de outubro de 2017, todo caso de febre maculosa é de notificação obrigatória às autoridades locais de saúde e deve-se realizar a investigação epidemiológica, que isso é feito pela vigilância epidemiológica do município, em até 48 horas após a notificação, tá?
Então, para vocês terem ideia do quanto que é uma doença importante, de notificação obrigatória. E o estudo da investigação epidemiológica deve de ser feito no máximo em 48 horas, tá ok? Então, revisando brevemente um histórico do que é a febre maculosa. A febre maculosa ela é causada por uma bactéria chamada Rickettsia ricketts. Por que tem esse nome? Porque ela foi descoberta pelo Dr. Howard Taylor Ricketts em 1909, na costa oeste dos Estados Unidos, onde que ela recebeu a denominação em inglês de Rocky Mountain Spot Fever, né? Febre das montanhas rochosas da costa oeste dos Estados Unidos. E ela foi descrita em 1909, onde os primeiros casos no Brasil ocorreram na década de 30. Tá? Bom, nós temos uma outra Rickettsia, a Rickettsia parkeri, que ela foi descoberta em 1937 e levou 65 anos até ela ser considerada patogênica. Após a descoberta dela, ela passou 65 anos sendo considerada não patogênica, tá? Até que em 2004, o doutor Christopher Paddock, eu tive o prazer de trabalhar com este pesquisador no CDC nos Estados Unidos, ele descobriu que a Rickettsia parkeri ela era patogênica para seres humanos. No Brasil, os primeiros casos identificados de febre maculosa, ou melhor, de ricketsiose, causado por Rickettsia parkeri, ocorreram em 2010. Bom, aqui só para mostrar para vocês a seriedade do que nós iremos abordar na tarde de hoje, vejam então pacientes acometidos por febre maculosa. Por que o nome da doença febre maculosa? Porque gera febre e máculas, como vocês podem ver então aqui nas figuras. Necrose de extremidades, é uma doença aguda, muito grave, com elevada taxa de letalidade. Tá? Então, aqui eu trouxe alguns recortes de internet, prints de internet, para mostrar para vocês a seriedade. A Piracicaba registra a primeira morte causada por febre maculosa em 2016. Febre maculosa já causou 8 mortes no estado de São Paulo, isso é de 2015. Olha que coisa triste, uma doença que é facilmente tratada, que se tiver estudo, que se os médicos veterinários, se os médicos humanos, o pessoal da enfermagem tivesse um conhecimento mais robusto, nós evitaríamos, porque existe tratamento, se tratar no momento certo, é de fácil cura, a medicação é muito eficaz, tá? Mas como o diagnóstico é feito tardio, as pessoas procuram tardiamente o médico muitas vezes na primeira visita faz um diagnóstico errôneo, né? A pessoa também não relata que foi picada por carrapatos, por achar que não tem importância ser picado por carrapatos. E vejam que coisa triste. Febre maculosa causou morte de pai e filha no sul do Rio. Tá? Então, esses são somente alguns recortes que eu estou trazendo para mostrar para vocês. Ó. Homem de 46 anos morre por febre maculosa. Isso está todo dia, pessoal. Todo dia isso está na mídia. Ocorre mensalmente, todos os anos nós temos letalidade no Brasil por febre maculosa. E às vezes a gente não para pensar. O laudo confirma, essa adolescente foi triste. Logo após ela completar 15 anos, ela acabou morrendo de febre maculosa. Terceiro caso de febre maculosa pode ter ocorrido em Minaçu, aqui no estado de Goiás. Professor de agronomia da UFG contrai febre maculosa em Goiás. Ribeirão do Sul registra primeira morte por febre maculosa de 2019. Tá? Contagem confirma quarta morte por febre maculosa, 2019. Bom, aqui está repetindo. Em Minas Gerais, 4 pessoas de uma família morrem por febre maculosa. É muito triste isso, pessoal, tá? Isso daí eu também a data aqui, 2019. Contagem já tem quase 50 casos notificados de febre maculosa, 2019. Tá? Minas Gerais confirma 5 mortes por febre maculosa em 2019. Então eu estou trazendo essas informações aqui, que são várias, só para vocês terem noção
da importância do que nós iremos abordar na tarde de hoje. Tá? Como a febre maculosa é transmitida para os seres humanos? Pela picada do carrapato, tá? No Brasil, por carrapatos do gênero Amblyomma, certo? Então, quais são os agentes etiológicos da febre maculosa no Brasil? Nós temos a Rickettsia rickettsii, de elevada letalidade, tá? Quando a febre maculosa é causada por esta bactéria, chamada Rickettsia rickettsii, a letalidade que nós temos no Brasil é superior a 50%, tá? Estamos falando de seres humanos, pessoal. E quando a febre maculosa ou outras rickettsioses, que infelizmente no Brasil cai tudo no mesmo bolo, lá na plataforma do Sinam, de registro de notificações de doenças, né? Acaba caindo tudo no mesmo bolo, mas o correto não seria chamar a febre maculosa, a ricketsiose causada por Rickettsia parkeri, não seria correto nós chamarmos de febre maculosa, sim de uma outra ricketsiose, tá? Mas no Brasil cai tudo no mesmo bolo e isso acaba diluindo um pouco a taxa de letalidade. Se nós tirássemos fora todos os casos no Brasil causados por Rickettsia parkeri, a taxa de letalidade de febre maculosa brasileira causada por Rickettsia rickettsii seria maior ainda, tá? Infelizmente. O que são rickettsia? São bactérias intracelulares. Aqui nós temos uma foto, tá, de cultivo celular. Todos esses pontinhos aqui rosa são rickéttsias, tá, dentro de células. Isso aqui é cultivo celular. Então são bactérias intracelulares obrigatórias gram-negativas. Isso que são rickéttsias, tá? Esse daqui é o Dr. Howard Taylor Ricketts, quem eu contei para vocês que descobriu a rickettsia, né? Então é um epônimo, o nome Rickettsia em homenagem ao Dr. Howard Taylor Ricketts, que descobriu a rickettsia, que era a doença que estava causando alta letalidade lá na costa oeste dos Estados Unidos, nas montanhas rochosas, tá? E infelizmente ele veio a óbito por rickettsia. Ele foi estudar um surto de ricketsiose no México, acabou se infectando lá durante os estudos, na era pré-antibiótico, e acabou vindo a óbito, pessoal. Acabou vindo a óbito, um grande patologista. Existe um instituto nos Estados Unidos em homenagem a ele. Ele morreu muito jovem, com 39 anos de idade, se não estiver equivocado, antes de 40 anos. Muito jovem, já era muito renomado. Descobriu essa doença, extremamente importante. Tem várias outras descobertas do Dr. Howard Taylor Ricketts. E quando ele assumiu um instituto super importante de medicina lá nos Estados Unidos, ele acabou vindo a óbito por rickettsia, tá? Nós temos no mundo cerca de 30 espécies de rickettsias atualmente, onde aproximadamente 20 delas são patogênicas, tá? A Rickettsia rickettsii, que é a rickettsia mais patogênica que nós temos, que causa maiores taxas de letalidade, ela está amplamente distribuída aqui nas Américas, tá bom? Bom, e a epidemiologia da febre maculosa? Nós temos 3 cenários distintos, que está atrelado, esses cenários estão atrelados à presença do vetor. Como eu falei, a febre maculosa é uma doença transmitida pela picada do carrapato. No Brasil, é comprovado que, até o momento, até a presente data, os carrapatos que são incriminados como vetores, tanto de Rickettsia rickettsii, que é altamente letal, quanto de Rickettsia parkeri, que também é chamado de febre maculosa no Brasil, mas na realidade é uma outra ricketsiose, tá? Todas as ricketsioses, a febre maculosa, então, para facilitar o entendimento no Brasil, são transmitidas por carrapatos do gênero Amblyomma, tá? Então nós temos 3 cenários distintos. O cenário de febre maculosa clássico, causado por Rickettsia rickettsii, mas transmitido por Amblyomma aurulatum. Isso ocorre no Brasil só na região metropolitana de São Paulo, porque esse carrapato é um carrapato de área de Mata Atlântica, tá? Não tem aqui no bioma cerrado, no estado de Goiás, porque esse carrapato não resiste
a baixa umidade do ar que tem no período seco aqui. Então, amblioma aureolatum, febre maculosa brasileira, transmitida pelo amblioma aureolatum, não existe esse cenário aqui no estado de Goiás, porque estamos no Cerrado e esse carrapato ele é adaptado ao bioma de Mata Atlântica, tá ok? Bom, depois nós temos o cenário clássico, que é o cenário causado por Rickettsia rickettsii, transmitido pelo amblioma sculptum. O amblioma sculptum, há poucos anos atrás, era chamado de amblioma cagenense. Recentemente, aí, em torno de 4 anos, trocou-se, 3, 4 anos, trocou-se a nomenclatura e o amblioma cagenense ele está restrito à região da área de Mata Atlântica e o amblioma sculptum ele está amplamente distribuído no bioma cerrado, tá? Então o que nós temos é o amblioma sculptum, conhecido vulgarmente por carrapato estrela, tá? Essa figura, essa foto que nós temos aqui é característico de um cenário de Rickettsia rickettsii causado por amblioma aureolatum, aonde as pessoas invadem, o ser humano invade, destrói a natureza, essas habitações que invadem áreas de Mata Atlântica, né? Os cães, os animais domésticos, eles entram em contato com a mata, podem adquirir carrapatos lá dentro da mata e depois voltam para o ambiente domiciliar, trazendo esses carrapatos que podem estar infectados com Rickettsia. Esse carrapato pode sair do cão, picar o ser humano e transmitir a doença. Então essa primeira foto é um cenário clássico de Rickettsia rickettsii pelo amblioma aureolatum, que está presente na Mata Atlântica e não está presente aqui no bioma cerrado, tá? Já essa segunda imagem é um cenário clássico de febre maculosa brasileira causado por Rickettsia rickettsii, transmitido pelo carrapato amblioma sculptum. Esse amblioma sculptum, ele adora o sangue de capivara. Já estamos começando a linkar com a vida selvagem. Ele adora sangue de capivara. Ele tem um tropismo muito grande por capivaras, tá? Então são áreas assim próximos à água, onde você tem capivaras, equinos, tá? Essa mata pode ser uma mata atlântica, mas não tão preservada, que já é uma área de mata atlântica mais degradada, que acaba se assemelhando com o bioma cerrado, ou áreas de bioma cerrado. Geralmente os casos, quando você tem surtos de febre maculosa causada por Rickettsia rickettsii, aonde o vetor é o amblioma sculptum, popularmente chamado de carrapato estrela, altamente antropofílico. Para quem não sabe o que é antropofílico, tem alta afinidade pelo ser humano, pica muito o ser humano, o amblioma sculptum gosta muito do sangue do ser humano também. Esse é um carrapato com baixa especificidade, ele pica diversas espécies, dentre elas o ser humano, tá? O cenário clássico é esse aqui, capivara, área de vegetação, assim, uma pastagem mais suja, tá? E depois nós temos a Rickettsia parkeri, cepa Mata Atlântica, tá? Que é transmitido pelo carrapato amblioma ovale, que é um carrapato também que se encontra no bioma cerrado, mas ele é mais abundante em áreas de mata com mais umidade, área mais fechada. Ele preferencialmente é encontrado na Mata Atlântica, mas também habita áreas de bioma cerrado. Tá? Então aqui estão eles, tá? O amblioma sculptum, popular carrapato estrela, e o amblioma ovale, vetor de Rickettsia parkeri, e aqui o amblioma aureolatum, que só está presente na Mata Atlântica e só é comprovado o seu cenário de transmissão de Rickettsia rickettsii para o ser humano no estado de São Paulo, tá? Apesar desse carrapato estar amplamente distribuído em áreas de Mata Atlântica. Então, mais uma vez, reforço, está ausente no bioma cerrado. O que nós temos aqui no bioma cerrado? Amblioma sculptum, vetor de Rickettsia rickettsii, altamente letal para o ser humano, e amblioma ovale, vetor de Rickettsia parkeri, que causa uma doença, a gente vai ver mais para frente, mas sem letalidade, tá bom?
Vamos lá, que o nosso tempo aqui temos mais 10 minutinhos só para falar de febre maculosa. Então, pessoal, como a gente já falou, já elucidou anteriormente, a febre maculosa ela é transmitida por carrapatos, pela picada de carrapatos. Para a gente poder falar do porquê que é importante nós sabermos dessa relação de febre maculosa com os animais selvagens, com o ambiente silvestre, nós temos que falar do vetor. Porque é por isso que é importante nós nos atentarmos à febre maculosa em relação aos animais selvagens. Então, só para a gente retomar, qual é o ciclo biológico dos carrapatos? Quais são as fases de vida de um carrapato? Ele tem a fase de ovo, a fase de larva, que vocês podem ver aqui nessa moeda. A fase de larva, pessoal, está aqui, ó, quase não se enxerga. A fase de larva é o que nós chamamos popularmente de micuim, tá? Então olha que pequeno que é numa moeda de 10 centavos. Depois nós temos a fase de ninfa, tá? A fase de ninfa do carrapato está aqui, ó, um pouquinho maior do que a larva, mas também muito pequeno. E depois nós temos o adulto, o macho e a fêmea. Esta fêmea, vejam que quando ela não está repleta de sangue, quando ela não está engurgitada, quando ela não se alimentou, que ela está repleta de sangue, ela é desse tamanho. Depois que ela enche de sangue para produzir os ovos, ela se engurgita bastante, se enche de sangue, faz a hematofagia, ou seja, suga o sangue do hospedeiro, e daí ela fica engurgitada. Olha o quanto ela consegue aumentar de tamanho. Essa fêmeazinha aqui fica desse tamanho, tá? E esse sangue é todo para a produção de ovos. Um carrapato desse gênero, ele pode chegar a fazer uma postura aí, dependendo da espécie, de 4 até 7, 8 mil ovos, tá? É uma postura bem elevada. Bom, vamos lá. Então isso daqui é só para a gente relembrar, né, que esses carrapatos eles são trioxenos, eles têm as fases de larva, essa fase de larva se alimenta lá, por exemplo, no caso do Amblyomma sculptum, vai se alimentar no cavalo, na capivara, se engurgita, enche de sangue, a larva cai no chão, essa larva vira ninfa no ambiente, essa ninfa sobe no hospedeiro, se alimenta, se enche de sangue, desprende do animal, cai no chão a ninfa, esta ninfa se transforma em adulto, esse adulto sobe no hospedeiro de novo, macho e fêmea copulam, a fêmea cai ao solo e faz a postura, tá? O Amblyomma sculptum, ele leva praticamente 1 ano para fazer uma geração, ou seja, de ovo até adulto, a espécie de carrapato Amblyomma sculptum leva aproximadamente 1 ano para cumprir o seu ciclo completo, tá bom? Então isso é um carrapato trioxeno. Sobe como larva, come, cai no chão, vira ninfa no chão, sobe como ninfa, se alimenta, come, faz hematofagia, cai no chão de novo, vira adulto, sobe como adulto, macho, fêmea, copulam, fêmea cai no chão. Isso são carrapatos trioxenos, que fazem as suas equidizes, as suas mudas no meio ambiente. Nós temos um exemplo de um carrapato que não é trioxeno, que todo mundo conhece, o carrapato dos bovinos, Rhipcephalus boófilos micrópolos. Esse carrapato é monoxeno. Ele sobe como larva e só vai cair no chão depois como fêmea engurgitada. Faz toda a sua alimentação e equidizes mudas sobre o hospedeiro. Totalmente diferente dos carrapatos que nós vamos abordar na tarde de hoje, tá ok? Então, pessoal, vamos falar da epidemiologia da febre maculosa brasileira, tá? Vou abordar mais uns 10 minutinhos aqui só sobre febre maculosa para poder gastar o tempo principal na questão dos animais selvagens, tá? Então aqui nós já estamos linkando com a vida selvagem, tá? Vamos lá, ó. Epidemiologia da febre maculosa brasileira. Então a epidemiologia da febre maculosa brasileira, causada pela Rickettsia rickettsii, transmitida pelo Amblyomma sculptum, popular carrapato estrela, tá? Ela funciona de que forma?
A natureza é perfeita. A febre maculosa, eu não falei que ela tem uma taxa, uma letalidade superior a 50%, tá? Mas quantos de vocês que estão ouvindo essa palestra na tarde de hoje já não foram picados por carrapatos? Eu já fui picado por carrapato. A grande maioria de vocês que estão vendo esta palestra já foi picado por carrapatos e devem estar assustados. Graças a Deus estamos todos aqui, saudáveis, vivos, muito bem. E por quê? Porque graças a Deus, somente na realidade, menos de 1% da população de carrapatos está infectada com Rickettsia rickettsii, tá? Então, o símbolo aqui tá errado. Menos de 1% da população dos ambliomas, do amblioma sculptum, está infectado na natureza. Então, se nós pegarmos 100 carrapatos, pode ser que nenhum deles esteja infectado, porque a taxa natural de infecção dos carrapatos é inferior a 1%, tá? E por que isso acontece? Porque a rickettsia, além dela ser patogênica para o homem, a rickettsia é um patógeno, é uma bactéria ainda burra, pouco adaptada. Ela mata os hospedeiros, tá? E ela mata o reservatório. A rickettsia, além de ser patogênica para o homem, a rickettsia ela também é patogênica para o carrapato. Tem vários estudos, que eu não tenho tempo para poder ficar aqui me detalhando neles, mas tem vários estudos que demonstram que fêmeas carrapatas infectadas com Rickettsia rickettsii colocam menos ovos e menos ovos eclodem, menos ovos viram larvas. Quando você compara com uma fêmea não infectada com Rickettsia, essa fêmea não infectada coloca mais ovos e mais ovos eclodem. Ou seja, a Rickettsia interfere na taxa de reprodução dos carrapatos. Carrapatos infectados morrem mais e se reproduzem menos. Carrapatos não infectados morrem menos e se reproduzem mais. Então, o que vai acontecer na natureza? Sempre os carrapatos não infectados vão aumentar e os não infectados vão diminuir. E como que não desaparece a Rickettsia da natureza? Se sempre vai aumentar os carrapatos não infectados e os infectados vão ir declinando. Porque a Rickettsia é patogênica para o carrapato. Então como que não desaparece? Porque tem a capivara. A capivara atua como hospedeiro amplificador. O que é um hospedeiro amplificador? Um hospedeiro amplificador, ele tem que ser altamente prolífero, ele não pode adoecer e morrer pelo agente, tá? O carrapato tem que gostar de se alimentar nele e ele tem que fazer bacteremia. Então, quando um carrapato infectado sobe numa capivara, ele inocula a Rickettsia, essa capivara começa a fazer bacteremia por poucos dias aí, tá? No máximo 10 dias, ela faz bacteremia e os carrapatos que se alimentarem nessa capivara, nesse período, os carrapatos não infectados acabam se infectando. Então vamos lá. O que é um hospedeiro amplificador? Tem que ser prolífero, o carrapato tem que gostar de se alimentar nele, ele não pode morrer pelo agente e ele tem que fazer bacteremia. Então eu tenho lá 300 carrapatos em cima da capivara. Gente, isso é pouco, viu? 300 carrapatos em cima da capivara, não infectados. Não infectados. Sobe um carrapatinho nessa capivara infectado. Pica essa capivara. Essa capivara faz bacteremia e pode infectar até em torno de 30%, 40% aí, no máximo, dos outros 300 carrapatos que não estavam infectados. Até 30%, 40% no máximo
se infectam também. Então a capivara é um hospedeiro amplificador. Ela amplifica, ela infecta novas populações de carrapato. Só que, pessoal, a capivara faz isso só uma vez na vida. Tem 2 estudos, um inclusive que saiu agora em 2019, na Scientific Reports, que é do grupo Nature, eu vou mostrar para vocês o artigo mais para frente, que é uma revista muito séria, com um fator de impacto muito elevado, que provou que realmente é só uma vez que a capivara faz isso. Então a capivara ela só faz bacteremia uma vez na vida dela. Tá? Só que lembrem-se, a capivara é um roedor, é um rato grande. Tá? É um roedor, é um animal, um roedor que tem uma alta taxa de reprodução. Então sempre vai ter animais jovens lá que não foram expostos à bactéria, que não estão imunes e que vão fazer bacteremia e infectar novas populações de carrapato. Por isso que a rickettsia não desaparece da natureza. Tá? O cavalo já foi testado, tem estudos muito sérios, muito idôneos, muito robustos, que provam que o cavalo não é hospedeiro amplificador. O cavalo suporta altas infestações de Amblyomma sculptum, mas ele não faz bacteremia. Então o cavalo mantém carrapato na natureza, mas ele não infecta novas populações de carrapato com rickettsia. A capivara mantém altas populações de carrapato e ainda faz bacteremia. Pessoal, eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra a capivara. Eu acho um animal muito bonito. Se eu pudesse, eu teria uma capivara dentro do meu apartamento. Eu acho muito bonito capivara, não tenho nada contra, só que assim, é um roedor e o desequilíbrio da natureza, as monoculturas, a destruição da natureza, a quase extinção dos predadores naturais da capivara acabaram gerando vários cenários onde a capivara praticamente virou uma praga. Né? Você tem até autorização, tendo a autorização do IBAMA, do ICMBio, para você poder fazer abate em algumas situações. Aqui nós temos uma figura que deixa bem elucidado isso. Tá? Isso daqui é em São Paulo, ali próximo ao Shopping Eldorado de São Paulo. Passa o metrô aqui do lado, essa água do rio Tietê, se alguém cair ali dentro, retira-se somente o esqueleto de tão poluída que é, e as capivaras nadam, se reproduzem nessa água muito bem, obrigado. Que é um roedor, tá? É um rato grande. A capivara é o maior roedor do mundo. Chega a pesar, nós já fizemos coletas de capivaras, tá? Em áreas antropizadas, destruídas, com a natureza bastante destruída, nós já coletamos capivaras com mais de 100 quilos. Que nem tem descrição disso na literatura. Nós temos coleta de capivara com mais de 100 quilos. Tá? Em ambientes preservados elas não chegam a esse peso. Tá? Então, não tem predador, isso acabou se proliferando e acaba se tornando muitas vezes uma praga. Eu adoro capivara, acho um animal muito bonito. Lá no ambiente natural dela, onde tem onça, onde tem jacaré, onde tem puma, aonde o equilíbrio perfeito da vida selvagem, da natureza, dos animais está ok. Em locais onde existe esse desequilíbrio, a gente não pode ficar alimentando e estimulando que esses animais se reproduzem, porque a gente acaba gerando um desequilíbrio, causando problemas de saúde pública e até interferindo na fauna em outros animais, porque ela se alimenta da vegetação e prejudica, por exemplo, que tenha oferta de alimento para outros herbívoros, tá ok? Então esses daqui são os 2 trabalhos que eu falei para vocês. O primeiro que provou que a capivara realmente é hospedeiro amplificador, publicado numa revista indubitável, não tem questionamento da qualidade dessa revista, que é na Vet Parasitology. Esse artigo saiu em 2009. Foi o primeiro que provou que a capivara é hospedeiro amplificador. E o artigo que eu falei para vocês que saiu agora em 2019 na Scientific Reports, que é do grupo Nature, que mostra que a capivara realmente é hospedeiro amplificador, que ela faz isso uma vez só. E esse estudo trouxe uma novidade, que algumas capivaras têm lesão, adoecem, são poucas, mas elas podem vir a óbito também pela febre maculosa.
Isso foi um conhecimento novo que foi trazido, tá? Que a capivara é hospedeiro amplificador e ela pode também adoecer de febre maculosa. Não é comum, é raro, mas pode acontecer, tá? Então vamos lá. O que a gente já falou, tá? Qual que é o local provável de infecção por febre maculosa? Pessoal, vou acabar extrapolando um pouco o tempo aqui, porque eu acho que se eu não der uma base sólida sobre febre maculosa e explicar qual a importância ecológica, nós vamos falar sobre os animais selvagens e a importância na vida silvestre de uma forma sem base sólida teórica. Então eu vou gastar mais um tempinho aqui e depois a gente entra no que vai ser legal falando dos animais selvagens, tá ok? Então, a gente já falou, né, que a capivara age como hospedeiro amplificador, o Amblyomma sculptum é altamente antropofílico, ou seja, parasita o homem. Qual é o LPI, o local provável de infecção que uma pessoa pode adquirir febre maculosa tendo o Amblyomma sculptum, carrapato estrela, como vetor da Rickettsia rickettsii, que é o principal agente da febre maculosa, altamente letal para seres humanos? São áreas de mata ciliar e pasto sujo. A gente fala pasto sujo, essa pastagem onde a gente verifica se equino, essas áreas de borda de mata, onde tem essas vegetações em forma de toceiras, assim, isso a gente considera como uma pastagem suja, porque ela não chega a ter uma umidade muito elevada, esse Amblyomma sculptum não gosta de umidade muito elevada, mas também não pega o sol direto, que acaba matando o carrapato. Tem esse sombreamento ideal para que o carrapato consiga se abrigar, tá ok? E as capivaras cada vez estão mais próximas do homem, como a gente pode ver nessas próximas imagens, né? As pessoas, é um animal bonito, ele acaba se acostumando muito bem ao ser humano, então isso aqui é legal, eu acho bonito também, pessoal. Só que esse ambiente que a gente acaba gerando, tem vários casos já de ataque de capivaras. Eu tenho vídeos, tá? De capivaras atacando pumas na natureza. Elas acabam crescendo tanto que o puma vai tentar predar ela, atacar ela, e ela ataca a puma, tá? Capivaras atacando animais domésticos, como cães. Jogam na internet que vocês verão vários relatos atacando seres humanos, crianças, né? Então nós temos que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Eu adoro capivara, sou a favor da preservação da capivara em ambientes preservados, em ambientes onde ela está em equilíbrio, em harmonia com a fauna e com a flora, não em locais onde ela acaba virando, infelizmente, uma praga, né? Bom, isso aqui é para dar uma ideia para vocês, uma área onde eu tive a oportunidade de conhecer. Isso aqui não está anestesiado, não é criado fechado, tem acesso a rio, a mata, solto. Olha como as capivaras ficam para retirar os carrapatos, que nem cachorro, tá? Isso daqui depois de 7 dias que nós fizemos a pesquisa nesse local, a Ana Maria Braga, lá no programa Mais Você, esteve lá e fez uma reportagem nessa propriedade. Tá, então, ressaltando que são animais soltos. Dê uma olhada. Chega a fechar o olhinho para você acariciar, tá? Isso aqui é para dar um exemplo para vocês, esse vídeo. Vejam como que está aqui a quantidade de capivaras que tem nesse local. É uma coisa absurda a quantidade de... Então, dê uma olhada. Essa propriedade, esse senhor, ele caçava capivaras. E aí, uma vez, ele acabou atirando em uma fêmea e viu os filhotes lá chorando depois sozinhos. Ele entrou num processo de depressão. E aí, ele dormia e pensava nas capivaras e tal. E ele começou a tratar essas capivaras, mas elas estão soltas. Observe que elas estão soltas, com acesso ao rio, tudo. E são que nem cães, assim, como cachorros. Elas acabam vindo ao seu encontro. Isso aqui era um bando de mais de 80 capivaras, né? Então é um animal que ele acaba ficando bem doméstico, assim. Você não consegue, em tão pouco tempo, domesticar outro animal selvagem como a capivara. É impressionante
o quanto que ela acaba ficando doméstica, né? Então, isso daí foram poucos meses que ele começou a tratar. Dê uma olhada a quantidade de capivara que está se aproximando da gente aí, né? Bom, e os cenários de febre maculosa? Isso aqui é um cenário de febre maculosa, tá? Um cenário típico, o homem adentrando o meio ambiente, destruindo o meio ambiente, tá adentrando lá, e aí ali tem animais selvagens, tem carrapatos, tudo em equilíbrio e em harmonia. Quando o homem começa a destruir o meio ambiente, invadir o meio ambiente, ele vai ser exposto aos carrapatos, tá? Então, o LPI, o local provável de infecção de febre maculosa, depende do contato com os vetores, do contexto ambiental, social, demográfico, mas aqui nós também temos febre maculosa. Nós temos lá naquela área onde que vocês viram que as pessoas que habitam aquela área são mais desprovidas financeiramente, têm um menor potencial econômico do que essas. Mas aqui, pessoal, também tem febre maculosa, porque hoje é moda. Você pega, constrói um condomínio e joga a capivara lá dentro. É bonito sair, olhar para o lago e olhar para as capivaras lá ao redor do lago. Isso não é natureza, isso não é um ambiente em equilíbrio. Jogam as capivaras lá dentro, os pobres animais lá, eles começam a se reproduzir porque são roedor, tem oferta de alimento, prolifera-se muito carrapatos, e esses carrapatos vão picar o ser humano, vão entrar em contato com o ser humano e pode transmitir a doença. E depois, para controlar, né, isso é preconizado pelas secretarias de saúde, pelo Ministério, pela vigilância, muitas vezes você tem que acabar fazendo eutanásia desses animais, né? Hoje tem estudos tentando fazer castração dessas capivaras, porque daí você cessa com a reprodução, você não tem novos animais na área. Se você não tem novos animais, você não tem animais fazendo bacteremia, porque ela faz uma vez e para. Tá? Isso está provado. Então, tem alguns projetos que estão sendo ainda finalizados, vendo se você castrar a capivara, em quanto tempo que vai desaparecer carrapatos infectados naquela área, tá ok? Só que isso está tudo ainda em estudo. Você não vai desaparecer com a população de carrapatos, porque os carrapatos vão continuar se alimentando nas capivaras e vai ter muito carrapato na área. Mas se você castra, você não tem novos indivíduos, você não tem novos indivíduos que fazem bacteremia e você vai acabar extinguindo aquela população de carrapato infectada. Porque lembrem-se, a Rickettsia é patogênica para o ser humano e também é patogênica para os carrapatos. Então a população de carrapato não infectada sempre vai sobressair sobre a população de carrapato infectada. Tá? Então, sempre nós teremos mais carrapatos não infectados do que carrapatos infectados. Ok? Mas esse ambiente também é um ambiente onde ocorre casos de febre maculosa. Bom, então isso aqui para demonstrar para vocês como que está a situação, né? Vocês veem que tem animais adultos e muitos animais jovens que podem estar fazendo bacteremia e as pessoas aqui, ó, podendo ser expostas a carrapatos e tal. Então isso é perigoso, pessoal, tá? É perigoso isso. Vejam, você faz um condomínio e aí o arquiteto e o engenheiro chamam um veterinário lá, vamos jogar umas capivaras que faz parte da decoração. Capivara é um animal selvagem, pessoal. Ele não é um animal decorativo, ele não é decoração de jardim. Existem condomínios em São Paulo, onde infelizmente constrói-se o condomínio, nunca teve capivara ali naquela área, criam-se lagos artificiais e jogam-se capivaras lá para dentro. A gente, como veterinário, como amante dos animais e preservadores, inclusive, da capivara, não podemos ser a favor desse tipo de atitude sem estudo científico, meramente como se a capivara fosse um enfeite de jardim, tá ok? Bom, e a Rickettsia parkeri causada pela cepa Mata Atlântica? É um outro cenário, por isso que a gente chama cepa Mata Atlântica, é um cenário de Mata Atlântica, aonde que as pessoas adentram áreas de mata, são pessoas que constroem casas, por exemplo, aqui ó, muito encostadas na mata, com piscinas e tal.
Esse é um cenário que ocorre muito no estado de Santa Catarina, no Brasil, tá? O estado de Santa Catarina é o segundo estado brasileiro com a maior casuística de febre maculosa, só que lá é causado por Rickettsia parker. Então, eles só perdem para o estado de São Paulo em termos de casuística, em número de casos, só que o estado de Santa Catarina é zero a letalidade. O estado de São Paulo é sempre superior a 50%, porque em São Paulo nós temos Amblyomma sculptum transmitindo Rickettsia rickettsii. Santa Catarina nós temos Amblyomma ovale transmitindo Rickettsia parker, que é uma outra ricketsiose que infelizmente no Brasil cai no mesmo bolo da febre maculosa, tá? Sem letalidade. Como tem aquele ditado, né? Ela não mata, mas achata, tá? Eu já conversei com vários pacientes que tiveram febre maculosa causada por Rickettsia parker, diz que as dores nas articulações é terrível e tal, mas ela não mata. Tá? A Rickettsia parker, a Rickettsia rickettsii, sim. Então essa Rickettsia parker ela foi detectada primeiramente em São Paulo, depois na Bahia. Ela ocorre em áreas de Mata Atlântica com presença do Amblyomma ovale. Tá? Então isso daqui é o que ela causa, esse tipo de lesão aqui são os 2 artigos publicados na Emerging Infectious Disease, que é uma revista de alto fator de impacto. Tá? Foram 2 artigos que saíram lá, primeiros casos de febre maculosa causada por Rickettsia parker no Brasil, que surgiram em 2010, tá ok? Bom, aqui é o que eu já falei, o estado de Santa Catarina é o segundo estado brasileiro com a maior casuística de febre maculosa, só que sem óbitos, tá? Isso aqui é um estudo que foi muito legal, a gente teve, foi o primeiro detecção de Rickettsia parker no ser humano, tá? E esse é o único estudo no mundo onde a gente teve a felicidade de nós detectamos a Rickettsia nessa lesão dessa paciente aqui, tá? Isso aqui é em parceria com médicos que enviaram pra gente a amostra, a gente extraiu o DNA, fez PCR, detectamos Rickettsia, sequenciamos a Rickettsia, comparamos no GenBank e vimos que era Rickettsia parker e cepa Mata Atlântica. Então, isso aqui é utilizado, inclusive, nos Estados Unidos, alguns médicos usam para ver essa evolução. O que a Rickettsia parker causa? Ela causa essa escara. Se vocês olharem o slide anterior aqui, ó, dos primeiros casos, ó, olha aqui o que ela causa. Essa escara de inoculação no local onde o carrapato fixou e inoculou a Rickettsia. Isso não acontece em Rickettsia rickettsii, febre maculosa brasileira clássica, com alta letalidade. Isso só ocorre na Rickettsia parker, tá? E a gente tem a evolução documentada. Essa quarta foto aqui, a foto D, é quase 6 meses após o carrapato ter picado, tá? E a paciente ela relatou muito prurido, muita dor no corpo, febre, mas não precisou nem de hospitalização, tá ok? Ela tomou medicação, a doxiciclina, recuperou rápido, legal, e a Rickettsia parker não existe relato de óbito ainda no mundo. Então, isso aqui são dados que eu extraí do Ministério da Saúde, isso daqui não fui eu quem gerou isso, são dados de 2000 até 2019, tá? Isso daqui qualquer um tem acesso, se jogar lá, isso aqui são dados que estão disponíveis no site do Ministério da Saúde, isso aqui são os casos confirmados de febre maculosa no Brasil. Eu grifei São Paulo para vocês verem, por exemplo, 2018, 104 casos, 2019 eles não fecharam ainda, porque a última atualização foi em junho de 2019, é todo junho de cada ano que atualiza o ano anterior. Então ainda não fechou o número de casos de 2019, tá? O estado de Santa Catarina, vocês veem aqui que é o segundo estado. O estado de Goiás também já tem 11 casos confirmados de febre maculosa brasileira. E a letalidade, pessoal? Dei uma comparada aqui, ó. Mostrei para vocês a tabela anterior. A tabela anterior era o quê? Casos confirmados de febre maculosa. Aqui o estado de São Paulo, Santa Catarina e Goiás. Agora vocês deem uma olhada na letalidade. São Paulo, elevada letalidade, e o estado de Santa Catarina, zero. Por que mesmo? Porque Santa Catarina é Rickettsia parker, transmitida por Amblyomma ovale, que é uma ricketsiose que não mata, mas achata. Causa problemas no ser humano, mas sem letalidade. Já a Rickettsia rickettsii, elevada letalidade, tá ok? E no estado de Goiás, a gente não sabe ainda qual que é o agente que está causando
a febre maculosa nos seres humanos, só que a letalidade também é 0 no estado de Goiás até agora, felizmente, tá? Isso aqui é uma tabelinha que eu criei. Eu peguei a tabela anterior, do número de casos confirmados, que está lá no site do Ministério, e essa tabela atual do óbito, e dividi. Vejam as taxas de letalidade. Tá? 2014, 76% de letalidade. 2018, 56% de letalidade, nunca baixa de 50% aqui. Eu peguei uma série histórica desde 2014 até 2018, que é quando eu tenho os dados totais de casos notificados, e vejam a alta letalidade que tem a febre maculosa, tá ok? Bom, e agora nós vamos então entrar no que é o principal foco do que nós vamos abordar hoje, tá? Então, o nosso principal foco é a importância dos animais na epidemiologia e diagnóstico da febre maculosa brasileira. Tá? Qual é a importância dos animais selvagens? Vamos lá, pessoal. Então, nós vamos falar de ecoepidemiologia da febre maculosa. Eu acho que de tudo que a gente já falou, você já tem uma noção de qual é a importância dos animais selvagens. Vamos lá. Então, ecoepidemiologia da febre maculosa brasileira. O papel dos cães domésticos e dos cães selvagens. Então, a fase adulta do Amblyomma ovale, vetor de Rickettsia parkeri, e a fase adulta do Amblyomma aureolatum, vetor de Rickettsia rickettsii, eles gostam de se alimentar em cães. Os cães hoje, as pessoas acabam tratando como um membro da família, os cães domésticos. Eles são membros da nossa família, as pessoas botam roupinha e tal. As fotos de família com o cão, com o gato, acabam se tornando um membro da família, certo? Nós temos também os cães selvagens, que estão lá dentro da área de mata. E o ser humano, né? Muitas vezes, me desculpam a minha falta de tolerância, de forma irracional, antigamente o ser humano saiu da área rural para habitar a área urbana. Hoje, o ser humano sai da área urbana e vai destruir o que sobrou de pouquinho de natureza, construindo casas, às vezes nem é por problema financeiro, que são áreas de invasão, às vezes pessoas de elevado poder econômico destroem a natureza para construir casas que nem essa, tá? Lá dentro da mata, destruindo o meio ambiente. Aí, o que acontece? O Luluzinho lá, o Bob, vai passear na área de mata. Mas, pessoal, o cachorro selvagem está nessa área de mata. O Amblyomma ovale e o Amblyomma aureolatum são mantidos naturalmente. O ciclo natural desses carrapatos são mantidos nestes cães selvagens, e também em felídeos selvagens, como jaguatirica, gato maracajá, enfim, gato murisco, tá? No caso aqui, o Cerdócio tous ou Licalopex giminocercus, que são 2 canídeos selvagens, esses canídeos, eles mantêm naturalmente o carrapato lá no meio ambiente. E aí, quando o totozinho lá, do nosso querido espertalhão que construiu a casa dentro da natureza, destruindo o ambiente natural, ele vai passear lá, ele acaba entrando em contato com esses carrapatos que são mantidos naturalmente pelos canídeos selvagens. E ao ele retornar, então, ao esticão, retornar para a família, ele pode estar levando no corpo dele carrapatos que estão infectados e esses carrapatos podem se desprender do cão e picar o ser humano. Quando esses carrapatos picam o ser humano, eles podem estar transmitindo aqui a rickettsia e nós tendo casos de rickettsiose em ser humano, ok? Então já falamos da importância dos cães selvagens, certo? E agora nós vamos falar qual o papel dos pequenos mamíferos silvestres. Quando eu me refiro de pequenos mamíferos, eu estou me referindo a roedores silvestres, né? A gente, na veterinária, a gente
e o resto de todas as outras profissões, tirando os biólogos, a gente pensa que rato é tudo a mesma coisa, que é ratos norvégicos e musmúsculos, o camundongo. Pessoal, existem centenas de espécies de roedores silvestres, tá? Que se eu pegar um roedor desse da área de mata e largar no centro da cidade de São Paulo, aqui no centro da cidade de Goiânia, eles morrem. Eles não sabem procurar alimento, eles não sabem procurar água, eles não sabem procurar abrigo. Eles são roedores silvestres. Mas a gente acha que rato é tudo igual. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar com pequenos roedores, com pequenos mamíferos silvestres, onde envolve os roedores, eu vi o quão diferente eles são. Tá? Existem centenas de espécies de roedores, de mamíferos silvestres, de pequenos mamíferos silvestres no Brasil. Nesses a gente fala dos roedores e também dos marsupiais, tá? Nós temos diversas espécies de marsupiais, por exemplo, gracilinanos ágiles, marmotas, os didelfes, o aurita, o didelfes albiventres, filandres, diversas espécies de marsupiais, tá? Alguns dos marsupiais vocês conhecem como os gambás, tá? Os populares gambás. Então, fases imaturas do carrapato, lembra que tem larva, ninfa, isso são fases imaturas. Esses carrapatos, lembra que eu falei anteriormente que eles são trioxenos, Esses carrapatos, pessoal, eles podem se alimentar em pequenos mamíferos silvestres. Então, os carrapatos do gênero Amblyoma, que no Brasil são comprovados 3 espécies de gênero Amblyoma, Amblyoma sculptum, Amblyoma aureolatum e Amblyoma ovale, que nós já vimos muito bem, esses carrapatos, as fases imaturas, podem se alimentar em pequenos mamíferos silvestres, tá? Porque esses carrapatos são trioxenos, a gente já viu isso também. Então, por exemplo, fases imaturas de Amblyoma ovale e de Amblyoma aureolatum, eles podem se alimentar em pequenos mamíferos. Aqui está um exemplo. Isso daqui é um Amblyoma ovale, ninfa, se alimentando em um roedor. Isso daqui é um Soretame zangoiá. É uma espécie de roedor silvestre, um Soretame zangoiá. Tá? Então, esses soretames, está aqui na minha mão, mordendo a luva, inclusive. Perdão, isso aqui é um Euryorhizomes russatus. Soretame zangoiá era o anterior. Esse é um Euryorhizomes russatus. Se vocês olharem com atenção, aqui na ponta da seta, na orelhinha dele, aqui, ó, tem um carrapato. Nessa outra orelha, outro carrapato, muito pequenos. São fases imaturas. Nós vimos que, fazendo a sorologia, quando a gente coleta sangue desse animal e faz a sorologia, que a gente vai ver mais para frente para a rickettsia, nós detectamos muito anticorpo de anti-Rickettsia parkeri nesses animais. E esses animais albergam muito o Amblyoma ovale. Na natureza, as fases imaturas, larva e ninfa de Amblyoma ovale, gostam de se alimentar desses animais. A gente encontra muitos exemplares de Euryorhizomes russatus na natureza parasitados por Amblyoma ovale. E muitos deles soropositivos quando a gente faz o teste da reação de imunofluorescência para a Rickettsia parkeri, ok? Então nós fizemos um estudo em laboratório, a gente desenvolveu um estudo e publicou na Ticks and Tick-Borne Disease, é uma das revistas mais renomadas no mundo na área de doenças transmitidas por carrapato. Nós fizemos um estudo e vimos que o Euryorhizomes russatus, ele faz a mesma coisa que a capivara faz para a Rickettsia rickettsii, no Amblyoma sculptum. O Euryorhizomes russatus, esse roedorzinho, faz a mesma coisa com o Amblyoma ovale em relação à Rickettsia parkeri. Ele é o hospedeiro amplificador, ok? Então, pessoal, já vimos o papel dos cães, né? Nesse anterior, dos cães selvagens, tá? Que eles mantêm carrapatos lá na natureza, isso é
Isso faz parte do ciclo, tá? Então, se eu fizer sorologia deles, eles são sentinelas, para me dizer se naquela área tem carrapato infectado ou não tem, porque eles na natureza eles estão sendo parasitados por esses carrapatos que estão lá no meio ambiente, na floresta. Então eu posso usar eles como sentinelas, tá? Eu posso usar esses pequenos mamíferos como sentinelas, tá? Posso fazer estudos como sentinelas, coletar os carrapatos, coletar sangue deles, devolvendo eles para a natureza, reintroduzindo eles na natureza e usar eles como sentinelas, ok? E o papel da capivara? A capivara, ela mantém todas as fases, adultos, larvas e ninfas do Amblyomma sculptum. E ela é o hospedeiro amplificador de Rickettsia rickettsii. Então as pessoas, como eu estou demonstrando aqui nessa foto novamente, chegam muito perto das capivaras. Esses carrapatos que estão nas capivaras e no meio ambiente onde as capivaras frequentam podem parasitar o ser humano e transmitir a Rickettsia rickettsii, altamente letal, causadora da febre maculosa, tá? Então isso daqui, por exemplo, é um ser humano sendo parasitado por Amblyomma sculptum, nessa outra foto aqui. Pessoal, isso aqui é um vídeo que eu fiz agora recentemente, que eu vou passar para vocês verem. Isso aqui é o Parque César Mar, tá? Isso aqui é comum em São Paulo, isso daqui tem na UFG aqui em Goiânia, essa quantidade de capivara, isso é comum no Brasil inteiro. Eu fiz esse vídeo agora muito recentemente, em janeiro, lá em Palmas, Tocantins, vou mostrar para vocês a quantidade de capivaras, olha ali o gramado e olha a vestimenta das pessoas próximas dessas capivaras. Todos com as pernas de fora, com de chinelos. Olha o risco, pessoal. Isso foi lá em Palmas, tá? Tocantins, que eu fiz esse vídeo. Olha aí. Crianças, idosos, tá? Aí ao redor, olha a quantidade de capivara, tá? Isso é lá no Parque César Mar, em Palmas, Tocantins. As pessoas elas não têm noção do risco que elas estão passando. E essas capivaras não tem predador, pessoal, nesse local. Então elas só se alimentam e se reproduzem. Se alimentam e se reproduzem. Como que faz o controle? Como que controla essa população de capivaras? Se elas têm uma vida longa também, tá? Então é complicado, é uma coisa que nós temos que pensar, que analisar. Recentemente também, que é um animal invasor, né, não faz parte da nossa fauna, os javalis, tá? A gente publicou um artigo em 2019 que foi utilizado até pelo Ministério da Agricultura para embasar a questão do controle dos javalis. Nós publicamos um artigo da importância que os javalis têm na disseminação de carrapatos, porque o Amblyomma sculptum, que é vetor de Rickettsia rickettsii, novamente, o principal agente causador de febre maculosa brasileira, altamente letal para ser humano, os javalis, eles carreiam. Eles são muito parasitados pelo Amblyomma sculptum. E nós, neste estudo, verificamos que quase 70% desses javalis tinham anticorpos para Rickettsia. Então eles também servem de sentinela. Então quando alguém for fazer controle de javali, que é autorizado, se a pessoa for autorizada, um controlador cadastrado no ICMBio, autorizado pelo IBAMA para realizar o controle, não é caça, é controle de javalis, tá? Dá para se fazer um estudo e utilizar esses animais como sentinelas para saber se aquela área tem carrapato infectado, se existe risco para ser humano ou não, tá? Então a gente publicou esse estudo justamente dessa forma. Nesse estudo tem amostras aqui do estado de Goiás, tem amostras aqui, tem javalis aqui do estado, e foi um estudo muito legal, onde a gente coletou amostras dos javalis, amostras dos cães que auxiliavam os controladores, tá, no abate desses javalis para controlar essas populações. Lembrando que o javali é uma praga no Brasil, ele compete com os nossos suídeos silvestres, o cateto e o queixada, perdem disputa para o javali, eles prejudicam a nossa fauna,
eles destroem áreas de mata, eles destroem lavouras, eles são um risco enorme para a nossa suinocultura, que é uma atividade econômica extremamente importante, tá? E ele foi introduzido, ele não é natural e é uma praga hoje o javali. Então a gente também pode utilizar o javali como um sentinela, se existe circulação de carrapatos infectados, tá? Tá ok? E também a gente pode coletar carrapatos dele, fazer diversos estudos em relação a isso de importância para a saúde pública. O que nós vimos nesse estudo? Nós coletamos sangue dos javalis abatidos, dos cães que faziam caça e dos controladores. E nós vimos que existe um fator de risco, tá? Quando o ser humano e os cães se aproximam destes javalis, tá? E a gente encontrou uma alta carga parasitária nesses javalis pelo Amblyomma sculptum. Bom, como que a gente faz a vigilância para a febre maculosa? Primeiro é a pesquisa do LPI, local provável de infecção e áreas de risco onde essa pessoa pode ter pego a febre maculosa, onde outras pessoas podem pegar a febre maculosa. Então o que a gente faz? Pesquisa carológica, a gente pesquisa se existe o vetor. Se tem o carrapato vetor, tem áreas que tem muito carrapato, mas não tem carrapatos vetores de febre maculosa. No Brasil aí nós temos aproximadamente 90 espécies de carrapatos, tá? Então, dentre elas, somente 3 são comprovadas como vetores de febre maculosa. Nem todo carrapato transmite doença para o ser humano. Nem todo carrapato é antropofílico, nem todo carrapato gosta de sangue humano, tá ok? E a gente faz a identificação da presença de Rickettsia nos vetores e sorologia de animais sentinelas. É assim que a gente faz vigilância para febre maculosa brasileira. Por que eu grifei em amarelo sorologia de animais sentinelas? Porque a gente pode utilizar animais domésticos, como os cães, eu já expliquei por quê, adentram área de mata, entram em contato com o carrapato. Os cavalos também, porque eles estão ali junto com as capivaras em áreas de mata, e o mesmo carrapato que vai na capivara gosta de ir no cavalo, e também podemos utilizar como sentinela os animais selvagens, certo? E atividades de educação em saúde. Então a pesquisa carológica a gente faz como? Coleta-se carrapato dos animais domésticos, ou aqui poderia ser animal selvagem. A gente também coleta carrapatos do meio ambiente, por exemplo, a técnica de gelo seco, ou racha de flanela, não tenho tempo para me deter a isso. E depois vamos até o laboratório para fazer a identificação dos carrapatos, para ver se são carrapatos vetores de febre maculosa ou são outras espécies de carrapato sem importância em saúde pública. Tá? E depois que a gente coletou esses carrapatos, se forem carrapatos que podem ser vetores de febre maculosa, nós temos que verificar se esses carrapatos têm Rickettsia ou não. E uma das técnicas que a gente pode utilizar é a PCR. Pegamos o carrapato, extraímos o DNA do carrapato, extraímos o DNA, podemos fazer a técnica de PCR, que vai detectar se tem DNA de Rickettsia nesse carrapato ou não. Depois a gente sequencia essa molécula de DNA e vai saber se é Rickettsia ou não, tá ok? Perdão, pessoal, não é coronavírus não, viu? Me afoguei só com a minha saliva, pode ficar tranquilo. Bom, e na vigilância para febre maculosa nós ainda temos a sorologia de animais sentinelas, tá? Que é muito importante na vigilância. O que a gente faz? A gente coleta sangue desses animais e faz a sorologia para detectar se esses animais têm anticorpos contra a Rickettsia. O que isso significa, pessoal? Significa que se esses animais têm anticorpos contra a Rickettsia, é porque alguma vez na vida deles, eles foram parasitados por carrapatos que estavam infectados com Rickettsia. E isso me demonstra se tem circulação de Rickettsia na área ou não. Tá ok? Então a gente pode fazer, por exemplo, estudos em pequenos roedores. Nós podemos fazer estudo em animais domésticos, cães, né, equinos, capivaras. Mas a gente vai ver tudo que a gente precisa para poder trabalhar com animais
silvestres, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, em anta, em didelphis, vejam aqui na mãozinha desse animal aqui a quantidade de carrapatos que tem aqui na região interdigital dele. E aí a gente faz a sorologia. Aqui do lado esquerdo uma amostra positiva, do lado direito uma amostra negativa no teste sorológico para detecção de anticorpos frente à rickettsia, tá? Bom, vamos lá, que o nosso tempo já está adiantado. E as atividades de vigilância em saúde, tá? Como que a gente coleta carrapatos de animais selvagens? Então vamos lá. Fase parasitária de carrapatos, a gente já viu que eles podem ir em roedores, vejam aqui, né? Aqui outro exemplo, as costas aqui desse roedorzinho, isso daqui é um Calomes calosus, olha a quantidade de carrapato nas costas desse roedor. Os marsupiais, aqui um exemplo, um Didelphis aurita, um gambá da orelha preta, né? Também pode ser parasitados, vejam bem aqui, ó, a quantidade de carrapato aqui, essa aqui é um Ixodes, uma fêmea de Ixodes aqui, nesse gambazinho, tá? Aqui na região interdigital, a gente já viu essa foto. E olha a orelha desse animal, isso aqui é um Didelphis aurita, tá? Olha a orelha desse animal, cheio de ninfas de carrapato, tá? Olha aqui, ó, essa aqui essas fotos são todas nossas, a gente mesmo que tirou. Então, olha aqui que curioso, isso daqui é aqui na região na região aqui do braço do animal, aqui nessa região, tem larva não engurgitada, larva engurgitada, larva engurgitada, não engurgitada, adulto, fêmea pouco engurgitada, fêmea extremamente engurgitada. Esse gambazinho, gente, nós coletamos mais de 800 carrapatos dele e a gente parou, porque nós não tínhamos mais paciência de coletar tanto carrapato. Nós coletamos para estudo e reintroduzimos ele na natureza, ainda com alguns carrapatos, porque era impossível tirar toda essa carga parasitária, tá? Animais de sangue frio também, isso aqui é foto nossa também, tá? Esse sapo aqui com ninfas de Amblyoma rotundatum, vejam a quantidade de ninfa de Amblyoma rotundatum parasitando esse anfíbio. Esse Amblyoma rotundatum não é de importância em saúde pública, mas a gente pode utilizar esses animais para fazer estudos de ixodofauna, da fauna de carrapatos que existe na área. Então, como intuito é a gente falar da importância dos animais selvagens, eu estou mostrando para vocês que, inclusive, animais de sangue frio também albergam carrapatos. Então, se vocês pegarem, quem trabalha com animal selvagem, pegarem uma cobra ou pegarem um sapo, tiver carrapato, isso é normal, pessoal. São espécies de carrapatos que parasitam animais de sangue frio, tá ok? Um dos exemplos é o Amblyoma rotundatum, que são os exemplares da espécie Amblyoma rotundatum ninfas que estão parasitando este sapo, tá ok? O que a gente precisa para capturar animais selvagens? O que nós precisamos? Primeiro, antes de tudo, conhecimento, respeito com a natureza, tá? Ter know-how, conhecimento técnico do que está fazendo, seriedade. Você geralmente vai adentrar áreas de reserva, tá? O nosso querido país de dimensões continentais, cada vez mais os nossos políticos e a nossa sociedade com a ganância destruindo o meio ambiente, destruindo a fauna e a flora. Então nós como pesquisadores, quando adentramos áreas de reserva, temos que ter conhecimento do que vamos fazer lá, o porquê estamos adentrando lá e termos toda a seriedade com o trabalho que nós vamos executar nessa área. Então, o que nós precisamos? Definir que espécie queremos coletar. Eu quero trabalhar com febre maculosa, eu vou coletar hospedeiros preferenciais para aquelas 3 espécies de carrapatos que são de importância em saúde pública. Se eu não quero trabalhar com febre maculosa, eu não vou coletar capivara, eu não vou coletar anta, eu não vou coletar pequeno roedor, eu vou coletar, sei lá, existe carrapato em sapo, em cobra, em aves, que não tem importância em saúde pública. Então, o que eu quero coletar? Que tipo de espécie eu quero coletar? Tá? Em cima disso, que tipo de armadilha que eu vou utilizar?
Que isca que eu vou utilizar se a minha armadilha for do tipo de gaiola? As autorizações, é muito importante, nós vamos discutir melhor. Conhecimento da biologia dos animais. Eu tenho que conhecer a biologia desses animais, tá ok? Se eu não conheço a biologia, como é que eu vou saber o tipo de isca, que tipo de armadilha que eu uso? E uma equipe treinada. Eu tenho que saber anestesiar esse animal com eficiência, com eficácia. Eu tenho que saber coletar o material. Eu estou lá, entrando numa área de preservação, coletando animais selvagens. Eu tenho que saber como que eu maximizo essa coleta. Como que eu vou extrair o máximo de amostra desse animal sem prejudicar o meio ambiente, sem prejudicar a saúde desse animal, tá? E identificação dos animais. Após a coleta, eu tenho que identificar esses animais. Porque eu faço 5, 6 noites de coleta, 5, 6 dias de coleta. Como que eu vou saber se o animal que eu peguei no 5º dia não é o mesmo que eu peguei no 1º? Então eu tenho que identificar esses animais, tá? Vamos por parte, as autorizações. Nunca se pode trabalhar com animal selvagem. Ah, mas eu trabalhei no zoológico. Ah, mas eu fiz estágio com a professora doutora Luciana Batalha. Eu sei tudo de selvagens. Eu sei anestesiar. Eu conheço as espécies. Eu conheço a biologia. Não pode trabalhar com animal selvagem, com pesquisa, com qualquer coisa, se eu não tenho autorizações. As autorizações, você cria um cadastro no ICMBio, tá? Para você ter o teu número de SISBio, o teu registro de SISBio, você vai submeter o projeto, passa por uma comissão de avaliação. Após isso, se o teu projeto tiver validade científica, importância, relevância e estiver em conformidade, ele será liberado, a execução dele será liberada pelo SISBio, tá? Pelo ICMBio, tá? O SISBio é o cadastro que a gente faz. Você vai ter o número do SISBio, vai sair um número de registro para você lá, autorizando a você fazer as coletas, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, o Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade, né? O SISBio, você tem a autorização SISBio, por exemplo, aqui, autorização para atividade com finalidade científica, onde você tem que ter esse SISBio. Para você ter o SISBio, você tem que ter também, porque o SISBio ele vai pedir lá, numa das etapas, o certificado de bioética da CEUA, da Comissão de Ética no Uso de Animais, a CEUA. Você tem que ter o seu projeto aprovado na CEUA, na Comissão de Ética do Uso de Animais. Você tem que ter a autorização do SISBio. E se esse parque for um parque estadual, por incrível que pareça, é mais fácil você adentrar um parque federal do que um parque estadual. Porque um parque federal, eu tenho a minha autorização da CEUA, da Comissão de Ética no Uso de Animais, e a minha autorização do ICMBio, tá? A minha autorização lá, o SISBio, me autorizando, a minha autorização para eu poder adentrar. Parque federal é só isso. Parque estadual, você ainda tem que ter a autorização especial da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E a Secretaria Estadual do Meio Ambiente só libera se você tiver CEUA, se você tiver SISBio, aí passa pela liberação estadual, tá? Então é mais burocrático você entrar num parque estadual do que num parque federal. Gente, isso é imprescindível. Tem que ter essas autorizações. Não se pode trabalhar com ética, com respeito, com qualidade, se não tiver essas autorizações. Se não tiver essas autorizações, está se cometendo crime, é proibido, tá? Bom, o que nós devemos saber para coletar animais selvagens? Eu vou falar aqui de animais selvagens, pessoal, em relação aos pequenos mamíferos, que são roedores e marsupiais, que é o que a gente estuda, que a gente usa para estudos de febre maculosa, certo? Então eu vou falar destes. Primeiro, qual a espécie que eu quero coletar? Em cima da espécie que eu quero coletar, qual o modelo de armadilha que eu vou usar? Eu vou usar armadilha de interceptação, que são as do tipo Pitfall, ou vou usar armadilhas do tipo gaiola, que nós temos as Sherman e as Tomahawk.
Para isso, eu tenho que saber o comportamento dos animais. Nós temos animais que são fossoriais, do latim fósfor significa cavador. São animais que andam por debaixo do folháceo, tá? Que cavam, são animais cavadores. Então, esses são os animais fossoriais. Eu tenho os animais semifossoriais, que andam por debaixo das folhas, eles não andam por cima. São semifossoriais. Eu tenho os animais arborícolas, que são animais que eu tenho que colocar armadilhas nas árvores. Eles não descem até o solo. Então, que tipo de pequeno roedor, de pequeno mamífero eu quero pegar? Qual é o meu foco? Tem que saber. Eu tenho que conhecer a biologia, eu tenho que conhecer o comportamento desse animal, certo? Aí eu vou saber que tipo de armadilha que eu vou utilizar. Então, pessoal, trabalhar com animais selvagens, trabalhar com esse conceito de saúde pública, de One Health, utilizando animais selvagens como bioindicadores, como sentinelas, não é só pegar, eu vou ler um livro e vou sair coletar no outro mês. Tem que ter um conhecimento, uma base teórica muito boa para você respeitar a natureza, extrair dados importantes para ciência, para saúde pública ou para saúde animal. Nós podemos utilizar animais selvagens para estudar diversas doenças de importância em saúde animal, tá? E que você não cause impacto na natureza, que você consiga extrair os melhores dados possíveis, tá? Então você tem que ter um estudo, você tem que ter um saber prévio antes de você trabalhar com coleta de animais selvagens, certo? Tem que saber o hábito alimentar desses animais, porque se eu utilizar armadilhas do tipo gaiola, eu tenho que saber o que esses animais comem. Eles são frugívoros, vou colocar frutas. Eles são carnívoros, eu vou colocar iscas à base de carne. Eles são onívoros, eu mesclo as minhas iscas, tá ok? Então é importante saber o hábito alimentar desses animais. Aqui são alguns exemplos de armadilhas, tudo foto nossas de armadilhas que a gente coloca. Isso são as armadilhas do tipo pitfall. Roedores, marsupiais, eles têm o hábito de se encostar em troncos, em troncos de árvores que estão no solo. Eles vão encostando em alguma coisa e andando. Então essa armadilha ela funciona como? Eu não coloco isca, eu não coloco nada. O animal, ele encosta aqui nessa tela, vem caminhando e pá, cai dentro do balde e fica ali dentro do balde, tá? Esse balde tem uma profundidade que ele não consegue saltar, ele não consegue escalar, e a gente vai lá e pega o animal, tá? Então aqui é um exemplo de um animal que está dentro de um balde. Aqui, se vocês olharem com atenção, nesse balde tem 4 animais, ó. 1, 2, 3, 4. 4 animais. Isso aqui são tudo roedores e esse animal aqui é um marsupialzinho. É um Gracilinanus agilis, é um marsupial. Isso aqui não é um rato, tá? Parece, mas não tem nada a ver. Se vocês olharem o olhinho aqui, o narizinho dele, é totalmente diferente de um roedor, tá? Isso aqui é um marsupial. Se vocês observarem, essas armadilhas elas estão furadas, porque pode chover. Eu passo uma vez por dia para revisar essas armadilhas, sempre de manhã bem cedo, porque a grande maioria desses animais, a grande maioria é de hábito noturno. Então eu passo na parte da manhã cedo para verificar essas armadilhas, tá ok? Vocês têm que observar que esses baldes estão furados, pode chover, e se chover enche de água e os animais morrem lá dentro. Eu acabo causando impacto para a saúde desses animais, bem-estar desses animais, e vou perder essa amostra desse animal morto. Eu não encontro mais carrapatos. Carrapatos, assim que esfria a temperatura corpórea, eles saem, e eu também não consigo nem coletar sangue, porque já coagulou. Então eu ainda mato o animal e não consigo coletar a amostra. A gente usa também, além de furar os baldes, nas minhas últimas coletas eu tenho utilizado isopor, tá? E às vezes quando chove muito, os furos não conseguem absorver a água, e você chega ali de manhã, tem um palmo de água e o bichinho tá lá em cima do isoporzinho, tipo como se ele estivesse surfando lá, tá? Muito bem, obrigado, saudável, bem. Você coleta o animal, reintroduz ele na natureza depois. Então eu tenho posto isopor dentro desses baldes aqui, tá? Bom, a verificação das armadilhas, pessoal, não importa, tá? Isso foi uma coleta que nós fizemos agora em fevereiro, com a equipe aqui. Essa aqui é uma colega de vocês do curso de medicina veterinária aqui da
Escola de Veterinária e Zootecnia da Federal de Goiás, é a Bianca, tá? Isso aqui é um estudo, uma coleta que nós fizemos agora no mês de fevereiro no Parque Nacional das Emas. Vocês estão observando que nós estamos todos de capa de chuva, cabelo molhado, olha a água que traz, isso daqui não é cenário fake não. Isso aqui estava uma chuva muito forte, não importa. Você tem que todo dia de manhã vistoriar as armadilhas, tá? Independente do clima. Aqui, por exemplo, tem um animal anestesiado, a gente estava coletando a amostra dele, né? A minha assistente aqui, super feliz, eu já tava com uma cara meio chateado, sabe? Tava frio, chovendo, isso aqui é lá no Rio Grande do Sul. E não importa, a gente tem que coletar, faça chuva, faça sol, tem que ter o respeito pelos animais que estão lá dentro da armadilha. Então você tem que todo dia de manhã passar e vistoriar as armadilhas, tá? Então aqui é um exemplo de armadilha do tipo gaiola, Sherman. Tá? Você bota a isca lá dentro, o bichinho entra e você acaba prendendo eles. São as armadilhas do tipo gaiola, Sherman. Tá? Então, o tipo de isca vai depender do hábito alimentar desses animais. Geralmente a gente trabalha com isca para pegar tanto animal frugívoro como carnívoro. Então a gente mescla, eu gosto de utilizar carnes e diversas frutas, bacon, mortadela, essas linguicinhas defumadas, peanut butter, aí, a pasta de amendoim, maçã, banana, a gente coloca porque você consegue pegar uma maior biodiversidade de animais, tá ok? Então aqui é um exemplo para vocês, a gente preparando essas armadilhas, é bastante trabalho, você tem que conferir como é que está a sensibilidade de disparo dessas armadilhas. Você coloca algumas armadilhas no solo, você coloca algumas nas árvores, porque eu falei que tem animais de hábito arborícola, tá? Aqui nós temos já outro tipo de armadilhas, as armadilhas tipo gaiola, mas do tipo tomahawk, tá? É outro tipo de armadilha. Nessas armadilhas do tipo tomahawk cai bastante de delfis, tá? Os didelfídeos, eles entram bem nessas armadilhas. Então aqui vocês estão vendo o bichinho lá dentro, essa armadilha ela tem uma facilidade. Você consegue anestesiar o animal com mais facilidade. Mesmo dentro da gaiola você já consegue anestesiar. A outra armadilha, como ela é toda fechada, você não consegue anestesiar o animal. Você tem que colocar ele dentro de um saco, você coloca a boca da armadilha num saco, prende o animal lá dentro desse saco e daí você anestesia ele através desse saco, tá ok? Então, pessoal, o que é importante também, você ter conhecimento de anestesia, tá? Para esses procedimentos de coleta de carrapato e coleta de sangue, os anestésicos que a gente mais usa, tá? Eles funcionam muito bem, os animais voltam legal, o procedimento que a gente faz não é um procedimento que gere dor, não é doloroso, tá? A gente usa cetamina com xilazina, por questão de custo, tem vários protocolos publicados para roedores e marsupiais, então a gente usa a cetamina e xilazina, o zoletil também a gente usa bastante, tá? E como é que a gente faz a identificação? Nós colocamos brincos, aqui em cima vocês estão vendo alguns modelos de brinco, tá? Ou nanochips, são chips que a gente coloca aqui na região cervical do animal, que depois a gente consegue ler qual é a identificação desse animal com um leitor, tá? Esse leitor lê esses nano ou microchips. Esses nano ou microchips são muito mais caros, por exemplo, um microchip, um nanochip desses custa em torno de 15 a 20 reais por nanochip. Esse leitor custa aproximadamente uns 400 reais e já esses brincos custam R$1 e pouco, tá? R$1 e pouco. Claro, esse brinco o animal pode brigar, arrancar o brinco da orelha, pode enroscar em alguma coisa e arrancar. Já esses nanochips você coloca lá, é forever, tá? Dura para sempre esse nanochip. Então aqui é um exemplo para vocês desse Didelphis aurita anestesiado, todas essas fotos são nossas, esse animal anestesiado, nós já brincamos ele. Aqui atrás está o brincador que a gente usa, tem um brinco aqui, ali é o brincador que a gente usa para colocar o brinco, esse outro roedorzinho quase voltando da anestesia também está brincado aqui, ó. A gente tem todos os dados, a gente pesa, faz toda a morfometria desses animais, coleta carrapato, coleta sangue para fazer sorologia, depois espera eles voltar da anestesia e reintroduz eles no meio ambiente, tá? Então aqui é um animal depois que ele está anestesiado, a gente acabou de anestesiar ele aqui, ó, fizemos anestesia e depois retiramos ele
sempre com luva de raspa, mantendo a nossa segurança, tá? No caso de Delphides, que tem um dente forte, grande, e sempre não falando muito alto, não fazendo movimentos muito bruscos para não estressar o animal. Momento de coleta é momento de respeito, não é momento de ficar contando piada ou dando risada. Então a gente tem que sempre não fazer movimentos muito bruscos e nem gerar muitos barulhos, que por mais que o animal ele tá ali anestesiado ou sedado, ele estressa, tá? Lembrando que são animais selvagens. Então aqui é um exemplo para vocês do quanto que os animais ficam bravos dentro das armadilhas. Olha. Que é um vídeo nosso também, tá? Isso aqui é um exemplar, então, de Delphis albiventris, tá? Ou popularmente conhecido com o nome popular de gambá da orelha branca, de Delphis albiventris. Vocês vejam o quanto que esse animal fica bravo. Bom, pessoal, e aqui, próximo da gente finalizar, eu gostaria de falar algumas coisas em relação aos cuidados. Depois que a gente tem autorização, botou armadilha, capturou os animais, anestesiou os animais, coletou as nossas amostras, no caso do que nós estamos tratando na tarde de hoje, coletamos os carrapatos, coletamos o soro desses animais, fizemos toda a morfometria, colocamos o brinco nesse animal, a identificação ou o nano microchip nesse animal, fizemos todo o procedimento, nós temos que esperar esse animal voltar da anestesia para soltá-lo no meio ambiente, tá ok? Então eu tenho que esperar esse animal voltar para reintroduzir ele no meio ambiente. Detalhes muito importantes para quem for trabalhar, isso vale para qualquer outra espécie, mas para pequenos mamíferos, principalmente pequenos roedores, a área de vida deles, pessoal, ou seja, o raio de abrangência deles, da toca deles, é pequeno. Quando a gente trabalha com estudo em áreas preservadas, a gente está lá falando de, por exemplo, Parque Nacional das Emas, aí mais de 100 mil hectares, mais de 100 mil hectares. Às vezes uma trilha de coleta para outra dá 20, 30 quilômetros de distância. Eu não posso coletar um animal numa armadilha na minha trilha número 1 e soltar ele na trilha número 2, que é 14 quilômetros, 10 quilômetros de distância. Ele não vai saber voltar, ele vai morrer. Às vezes é um macho, eu solto ele no território de outro macho, ele vai brigar, ele vai morrer. Às vezes é uma fêmea, eu solto ela longe da ninhada, a ninhada vai morrer. Tá? Então tem que ter responsabilidade e cuidado em relação a isso. Não é só esperar o animal voltar da anestesia e reintroduzir ele em qualquer área. Você tem que marcar onde que você tirou, qual foi a armadilha. Todas essas armadilhas, quando a gente coloca elas no meio ambiente, nós colocamos marcações. Trilha número 1, armadilha 1. Trilha número 1, armadilha 2. E nós temos que, no momento que coletarmos esses animais, anotarmos: o animal foi capturado na armadilha da trilha 1. Armadilha 8. Eu vou largar ele ali, próximo daquela armadilha, porque é ali que é a área de vida dele, o raio de vida dele tem aquela abrangência, tá? Isso é muito importante, pessoal, na reintrodução desses animais, tá? Aqui é um exemplo da responsabilidade que tem que ter quando a gente anestesia esses animais antes de introduzir eles. Isso daqui é um de Delphis aurita e vocês vão ver como que ele fica após a anestesia, tá ok? Então isso aqui é um de Delphis aurita que nós coletamos, o de Delphis aurita, popularmente conhecido como gambá da orelha preta. Nós coletamos, tiramos os carrapatos, olha aqui na orelha dele o brinquinho, ó. Observem que a orelha direita dele está brincada, tá? Ali onde é que está extravasando sangue, na região
dorsal dele, na parte posterior, tinha 4 fêmeas de carrapato fixada. Quando nós removemos as fêmeas, óbvio, né? Ela está liberando o anticoagulante, começou a extravasar sangue ali. Tinha 4 fêmeas juntinhas. Então veja, ele está caminhando, mas ele ainda está cambaleando. Pessoal, se eu reintroduzir esse animal, é uma irresponsabilidade total. Isso daqui é uma área de Mata Atlântica extremamente preservada, onde nós coletamos esse animal, onde que tem onça, onde que tem diversos outros animais. Se eu solto esse animal assim, ele é uma presa muito fácil. É óbvio que vai ser predado. Ou outra, essa área tinha muitas lagoas, tá? Tem muitos rios, muitos córregos. Se eu largo esse animal assim, ele cai dentro da água, ele morre afogado. Ele morre afogado, ele se torna presa muito fácil para predador. Então jamais eu posso largar um animal nessa condição. Como que eu sei que um gambá está pronto para eu reintroduzir? Quando eu coloco ele numa árvore, ele consegue se segurar com a própria cauda. Ele consegue enrolar a cauda e ficar suspenso pela cauda, ou na minha mão, quando ele consegue ficar suspenso pela cauda, começa a querer me morder e fica bem firme pela cauda, ele está pronto para ser reintroduzido. Você vai largar e ele vai sair correndo. O bicho tem que sair correndo de você. Esse animal aqui, rodando em círculos cambaleantes, nunca pode ser irresponsável de reintroduzir, de soltar um animal nessas condições. Pelo que eu falei, se torna uma presa muito fácil para o predador e pode cair dentro de água e morrer afogado. Tá ok? Bom, pessoal, falamos sobre a febre maculosa, a importância, a letalidade que é transmitida por carrapatos do gênero Amblyoma. No Brasil, nós soubemos que nós temos 2 rickétsias, a Rickettsia rickettsii, altamente patogênica e letal para seres humanos, e a Rickettsia parkeri, que causa uma doença, causa toda aquela lesão ali, febre, dor nas articulações, mas não tem letalidade, que é a rickettsiose muito presente no estado de Santa Catarina, também tem em São Paulo, mas é muito presente no estado de Santa Catarina, tá? Temos o estado de São Paulo, temos o Espírito Santo, temos no Rio de Janeiro, quem sabe temos aqui no estado de Goiás. Essa Rickettsia parkeri está amplamente distribuída, só que ela prevalece em Santa Catarina, onde tem mais casos, tá? Pelo cenário lá, pela ecologia do local, favorece essa Rickettsia. E depois a Rickettsia rickettsii, transmitida pelo Amblyoma sculptum, antigamente chamado de Amblyoma cagenense. O Amblyoma sculptum no passado era chamado de cagenense, popularmente chamado de carrapato estrela, tá? Esse carrapato, ele é altamente antropofílico, transmite a Rickettsia rickettsii, que é a rickettsiose, a febre maculosa clássica, tá? A febre maculosa brasileira clássica, altamente letal, atingindo taxas de letalidade superior a 50%, né? E nós vimos que a capivara é o hospedeiro amplificador, mantém populações de carrapato, é o hospedeiro amplificador. Nós vimos que diversas espécies de animais selvagens mantêm populações de carrapato, servem como sentinelas para estudo de febre maculosa. E o problema não é de forma alguma os animais selvagens na febre maculosa. De forma alguma o vilão é o ambiente silvestre. Jamais. O vilão é o ser humano que desequilibra o meio ambiente, que destrói o meio ambiente, que causa desequilíbrio na fauna, por exemplo, superpopulações de capivara, destruição da flora, diminuição da população do predador, por exemplo, a onça, o puma, praticamente extintos. Então nós não temos predador, esse animal acaba virando uma praga. A monocultura favorece, os roedores têm um efeito chamado efeito bumerangue. Quanto mais alimento, maior a taxa de reprodução. Na monocultura de cana, de milho, isso favorece o crescimento das populações de capivaras por excesso de oferta de alimento, né?
Então, nunca, de forma alguma, o problema de febre maculosa é o meio ambiente, é os animais selvagens. Pelo contrário, é o desequilíbrio que o ser humano causa nesses ambientes que gera a proliferação de carrapatos, a proliferação de hospedeiros amplificadores, tá ok? E também quando o homem adentra a área de mata, carrapato sempre esteve na área de mata. Os animais selvagens sempre estiveram no ambiente silvestre. O homem que entra lá para destruir acaba causando um descontrole e se expondo a esses ectoparasitos, os carrapatos que sempre estiveram lá, que sempre estiveram parasitando os animais selvagens. Então, o intuito da nossa palestra hoje foi demonstrar que nós podemos utilizar animais selvagens para servirem de sentinelas, tá? Para nós conhecermos a ixodofauna e como que a gente faz para executar esse tipo de trabalho com responsabilidade, tendo excelentes resultados para contribuir para a saúde pública, para a saúde animal e para a ciência, tá ok? Então, como conclusão, a coleta de carrapatos de animais selvagens auxilia na identificação da ixodofauna. O que é ixodofauna? Na fauna de carrapatos de uma região. Lembrando que os carrapatos também são utilizados como bioindicadores. Se eu chegar numa área, por exemplo, pessoal, e encontrar Amblyoma brasiliense, eu sei que naquela área tem suídeos silvestres, tem cateto, tem queixada ou tem javali. Se eu chegar numa área e encontrar uma espécie de carrapato chamado Amblyoma incisum, eu sei que naquela área tem anta, porque ele precisa da anta. Se eu chegar numa área e encontrar uma espécie de carrapato chamado Hemaphysalis justacoque, eu sei que naquela área tem cervídeos. Eu não preciso nem ver. Eu encontrei essa espécie de carrapato, eu sei que tem cervídeos. Por quê? Porque a fase adulta precisa de cervídeos para seguir o ciclo, tá? Se eu encontrar muito Amblyoma dubitatum, muito Amblyoma sculptum, um vetor de febre maculosa, tem capivara naquela área, tá? Então, eles servem como bioindicadores também, tá ok? Os animais selvagens, pessoal, podem ser utilizados como sentinelas da febre maculosa brasileira, tá? E o que eu queria deixar como última frase dessa nossa conversa é que a correta manutenção do equilíbrio da natureza reflete diretamente na saúde humana, tá? Que é o conceito de One Health, ou seja, saúde única. Para nós termos saúde única, nós temos que ter saúde do meio ambiente, saúde dos animais e saúde humana. Estamos vivendo uma pandemia, provavelmente por algum desequilíbrio na saúde animal e na saúde ambiental que acabou afetando a nossa saúde humana, ok? Então, espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa, que eu tenha feito claro para vocês. Eu deixo o meu contato, tá? Eu sou professor na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás e estou trabalhando no setor de medicina veterinária preventiva, certo? Eu também sou coordenador do LADOPAR, do Laboratório de Doenças Parasitárias, tá? Vocês podem seguir o LADOPAR, Laboratório de Doenças Parasitárias da EVZ, no Instagram, tá? E lá a gente posta várias coisas, várias informações sobre febre maculosa, sobre outras doenças parasitárias. E eu estou à disposição para alguém que tiver dúvida pode entrar em contato comigo. Eu gostaria novamente de agradecer ao Geias pela oportunidade, a Isadora que me fez o convite diretamente e a professora Luciana Batalha pela oportunidade, tá ok? Um abraço a todos e fiquem em casa, pessoal, para quem pode ficar em casa, se cuidem aí, tá? Um forte abraço.